O meu tá bom? Tá ótimo. Cara, não vou postar agora, vou deixar salvo. Depois que a gente acabar, eu posto pra parecer que tá ouvindo. É. Ai, que demais. Bora lá. Vamos firmes, vamos que amanhã tem mais. Eu. Qual é a minha câmera? Isso. A minha ali? Deixa eu botar aqui só. Primeiro dia oficial de Copa Sur e segundo CopaCast aqui, presencial, do jeitinho que eu sempre sonhei. Mais um episódio e esse episódio ele está extremamente quente. Nós temos 2 coaches aqui que estão com times na arena, ou seja, os corações deles estão lá, estão na arena. Tem gente sem voz, tem gente que já está assim com as pernas bambas. E hoje a gente vai saber de tudo o que rolou e já vamos perguntar sobre amanhã. Inclusive, daremos oportunidade à Fê de fazer o tal bolão. Ah, é hoje, é hoje. É hoje. Agora sim, estamos aqui com Vitor Mussini e Beto Cardoso. Por favor, se apresentem, mas pode falar se você quiser alguma coisa, porque eu sempre te corto, né? Não, vai fundo. Vamos lá, então, se apresentem. Bom, fala galera, Vitor Mussini de Jundiaí, sou head coach da CrossFit da Mata, certo? Trabalho junto do Tim Alberto Neto na construção das planilhas e também faço trabalhos de planilha personalizada online, para quem quer melhorar aí ginástico, aeróbico, endurance, LPO e tudo mais. Beleza? E aí estamos com vários times, né? 2 times completos, alguns atletas aí em times picados e também alguns atletas no individual competindo hoje que já detonaram. Boa! E você? Quem é você, Beto? Beto. Fala galera, Beto Cardoso. Para quem não me conhece, eu sou o head coach da Vitória CrossFit e do More Reps Training, que é um trabalho de alta performance que a gente faz, assim como o Tim Alberto Neto também. Também sou head coach do Team Centro, que é um projeto que veio esse ano da formação de um grupo de atletas para levar a bandeira da marca. Então, combinado com o trabalho do More Reps, o Team Centro eu vou tocando também o barco. Assim como o Vitão falou aqui, cara, trabalho com a gente planilhas através do More Reps, faço a prestação, sou head coach da Vitória, mas também sou sócio proprietário. Então, a gente vai tirando um pouquinho para cada lado. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Morgana já tenho mais intimidade. A Fê, eu falei que era fã dela na época, já que já via ela competindo. Agora, e ela ficou ali. Eu vou pro game, aos 50 mais. E o Vitão, eu nunca tive a oportunidade de bater um papo pessoal com ele. Conheço o trabalho, porque, o Alberto, eu troco muita ideia com ele. E o Neto falou pra mim hoje, falou, cara, tu vai trocar ideia com o Vitão hoje? Você vai gostar muito, o Vitão é... Legal. O Beto tá desde sempre aí no CrossFit. Já tinha visto, já tinha competido contra alguns times da Vitória CrossFit, né? E sempre vejo ele aí treinando a galera. Jam. Sim. Quando rolou o Jam. E aí ele tava falando que ele tava na competição e eu também tava. E eu nunca esqueci ver a Marcelinha aquecendo ali. E eu lembro que eu pensava, meu Deus, essa mulher é bruta Total, demais. Meu, fazendo aqueles clean and jerk. Nossa. Ela é brava, ela é bravinha. Ela é brabinha. O Pokémon já tá bem evoluído. 10 anos também é trabalho. É isso aí, né? É isso aí, pô. É um Pokémon evoluído. Ela é demais. Eu sou apaixonada. Todas Falando as de vezes que eu atleta, encontro. Vamos lá. trazer aqui 2 nomes que se destacaram bastante hoje No na competição individual, que foram os nomes Laura Gonzalez e Kalian. Só recapitulando para quem está em casa, hoje nós tivemos as provas dos times, mas a primeira prova do individual aconteceu hoje, né? Que foi a corrida com clean, né? E foi clean and jerk, perdão. E foi assim, eletrizante, então a gente quer trazer para vocês, que com certeza vocês querem saber disso. Vamos falar dos primeiros colocados. Quem começa? E aí? Primeira prova, né? 5 rounds, 800 metros de corrida, foi um percurso externo. Plano, né? Na sua grande maioria, algumas curvas e tudo mais. Naquela estrutura quadrada ali, né? 20 atletas por bateria, com 2 baterias. Então, 5 rounds, 800 metros de corrida, 10 clean and jerks. As cargas masculina 185 e a feminina 125, se eu não me engano, né? Não, masculina 205. Acho que 185. 185. 185 e 125. E aí, Kalian e Laura Gonzalez, pô.
Kalian ainda, pô, brigou bem ali, round a round. Foi. Ele estava um pouco melhor posicionado, na minha opinião, ali, né? Se você ficar na primeira parede de barras, na hora da competição, você consegue enxergar um pouco melhor o que está acontecendo, se aproximar dos seus competidores. Já a Laura ficou numa posição mais ou menos ali no meio da arena, e ela, pô, praticamente competiu sozinha ali Quando eu na vi ela bateria correndo, dela. Juro. Porque é assim, né? A gente, primeiro ódio, se você ainda tá sentindo os atletas, né? Você percebe a vibe que eles vêm. Alguns rostos você conhece, outros não. E aí, a hora que eu vi ela dando a volta, ela chegou em 2:55, que eu peguei ali no relógio, e eu falei, isso é uma corrida rápida ou é a média dela? E aí foi incrível de ver que ela corria muito e pegava aquela barra sem hesitar. Sim. Não dava aquela... né? Foi Ela ia- muito legal de ver. Laura é bem boa de corrida. Eu já conheci a Laura em 2017, eu vi ela no Lollapalooza. Na época, o International Cup que rola, que é essa competição, sempre rolou, não nesse formato classificatório, como hoje agora as competições classificam, mas antigamente era muito convidado. E a Laura ela morava em Miami, eu fui na Miami Soul durante um tempo, vi ela treinando, e depois eu vi ela competindo no Lollapalooza em 2017. Tinha uma prova de corrida também, assim, que ela amassou a prova, ela é boa demais nisso. E o clean jerk, como o Vitor falou, ele era uma carga manejável para todos os atletas nesse nível, né? Então estava muito mais uma prova de corrida, e o clean jerk ele era meio que uma mudança de padrão, uma concentração. Tinha alguns detalhezinhos capciosos, esse formato do quadrado ali confunde um pouco os atletas, porque, como o Vitor falou, o atleta está acostumado a correr com percursos onde ele está vendo o tempo todo. Então, assim, quem está na minha frente, eu estou ganhando. Quando você tem uma área de escape, não necessariamente você está ganhando porque você pegou na barra primeiro, porque eu tenho uma área de escape. E essa área, ela era grande, ela era Sim, expressiva. é. Às vezes você viu o atleta chegando ali, entrando na arena, com, pô, ele fez uma parcial de 3 minutos. Não, ele não chegou na barra dele ainda. Se ele estiver na raia 20, ele vai demorar quase 40 segundos para atravessar ali. Então, era uma corrida expressiva. E round a round, quem está nas primeiras barras consegue se aproximar. Mas quem está na frente não necessariamente consegue ter a noção da distância que ele está do cara que está atrás. Então fica mais complicado. Quem está na frente tinha que puxar bem para garantir. Uma pergunta talvez polêmica, você falando isso. Você acha, então, que o Kalian levou essa prova muito nesse tempo aí que Eu acho que o cada outro atleta... cada um tem que saber usar a posição que tá, né? Quem estava muito nas raias ali de 15 a 20, tinha o benefício de sair na frente, sem tumulto. Então, de tentar colocar um pouco de tempo nos primeiros rounds. Mas, de modo geral, eu acho que quem estava nas raias de 1 a 10 tinha uma leve vantagem sobre os outros. Isso não é uma vantagem... expressiva, né? Ela é uma pequena vantagem, Isso mas é a gente Você viu ainda gente... tem que ter pace para isso. Eu vou dar, exatamente. Eu vou dar, assim, eu acho que, eu concordo com o Vitor, que o cara que está nas raias iniciais ali, ele consegue ter a visualização. Quando ele sai depois, na teoria, então ele fala, se eu chegar naquele cara, eu chego na barra antes. Isso. E o cara que está nas raias depois, ele precisa lembrar que ele não pode deixar o cara colar nele, porque senão ele não desconta depois. Exato. Mas é pace por pace. Se você corre num pace de 4,30, eu corro num pace de 4,30, a distância vai permanecer. Isso. Só que aí, psicologicamente, você não fica o tempo todo olhando no relógio. Aí você usa referências visuais. Isso pode afetar. Mas só da pergunta da Morgana, tipo, pô, de coração, eu acho que o Kalian usou melhor saber isso, talvez. Mas eu acho que se ele estivesse em outra posição, talvez ele correria e administraria de uma outra maneira. Não, e outra, ele fez uma prova muito mais consistente, né? O atleta, não me foge o nome agora, o atleta que estava na raia 19, ele começou muito bem e ele foi caindo ali a partir da quarta corrida. E o Kalian sustentou. E óbvio, aí a partir do momento que eles descolaram, essa vantagem de estar na raia 3 ali, com certeza ele usou isso a Minha favor dele. impressão é que ele estava muito confortável. Vocês tiveram essa impressão? Muito confiante, é uma prova Ele grande. veio confiante. É uma Não, prova... e confortável, parecia que aquele pace assim. Sim, ele falou, né? Eu fiz uma entrevista com ele logo após a prova, né? Esperei 2 segundos para ele respirar e já estava, oi, tudo bom? E aí eu perguntei a ele, né? Como que foi essa prova para ele? Se ele esperava ir bem ou se ele esperava vencer. E ele falou que ele veio para vencer, inclusive ficar no primeiro lugar do pódio. Então ele veio confiante. Isso conta muito, né? A gente falou sobre isso em algum podcast, sobre a confiança do atleta. Quando ele entra na arena com essa cabeça de vencedor,
talvez ele ganhe, assim, um pouco de... Um ponto à frente, né? Porque ele tá confiando do que ele vai fazer. E foi o que o Calian fez. Ele entrou muito seguro, porque ele falou que ele estava correndo muito bem, ele sabia que ele tinha um bom pace. Clean Jerk, uma carga confortável, então ele veio com a cabeça de que eu ia levar. E conseguiu executar, né? Parece Sim. que ele estava dentro do planejado o tempo todo. A hora que a competição se apresenta, você fala, pô, sobrou eu e esse atleta aqui. Aí, E uma pergunta também meio capciosa, né? Já que a gente está falando dos individuais. Vocês acham que realmente existe vantagem na semifinal como está hoje para atletas mais altos? Eu acho que esse template de provas, assim, cara, não acredito que o programador tenha feito propositalmente isso. O programador, acho que o Vitor vai concordar comigo, você vai fazendo várias linhas de pensamento, você tem convicção naquilo que você faz, que você acha que você está filtrando, fazendo tudo. Só que às vezes, depois, quando você para analisar alguns detalhes das provas, para mim, um atleta com uma estatura mais elevada tem alguma vantagem... Tem vantagem em diversas provas aí. E quando essa vantagem se repete em mais de uma prova, faz diferença. A gente vai falar das provas de amanhã, eu acho, né? Sim. Tipo essa prova de amanhã do legless, por exemplo. Quem olha a prova legalmente fala assim, é uma prova de legless. Não, aí quando você vê ela sendo executada, você fala, não é, porque todos fazem sem nenhum problema. Né? Sobem e descem com muita facilidade. E são uma repetição separada da outra, então o cara tem um break, então o cara tem confiança para pegar, então assim, acaba sendo uma prova de bike e caixa, né? Só que a caixa com o step down obrigatório facilita quem é mais alto, que o mais baixinho vai fazer um rebote. Exato. Eu acho que, quando você olha prova a prova, né? Você olha só a prova, você vai ter uma imagem ali de que as provas estão cada uma cobrando um tipo de limitação, um tipo de habilidade diferente. Mas quando você coloca elas lado a lado, vai ficar claro que atletas maiores e mais fortes podem estar mais confortáveis ao longo do campeonato. Porque a gente tem provas onde a carga é determinante, né? Então eu diria ali provas de peso ou provas onde o elemento pesado é muito significativo. E provas onde você não tem esse peso, você acaba tendo elementos como o remo, bike, a caixa que o Beto falou, onde atletas mais altos tiram uma vantagem. E aí eu também não vi muito a ginástica no individual, talvez até no time, como algo determinante. Ela é um pré-requisito para que você esteja bem, mas em nenhuma das provas eu vejo ela como determinante, o que, mais uma vez, né, favorece quem normalmente é mais alto, mais pesado e poderia enroscar um pouco mais na ginástica. Também não vai ter esse ambiente onde a ginástica vai atrasar demais o atleta. Então, vamos mergulhar um pouquinho acho no que a dia resposta de é hoje? sim, né? O atleta mais alto. Vamos mergulhar, vamos começar com a prova 1 dos times, né? Antes, qual é o seu time que está aqui? A gente tem o Team VPP, da CrossFit Medeiros, tem o Team Blessed, certo? Temos mais alguns, temos o time da Leroy inteiro e temos mais alguns atletas picados em alguns times ali, entendeu? Só com sim ou não. O coração do coach está satisfeito? Pô, sim. Sim. Sim, com certeza. Quais são os seus times? Nós temos 4 times da Vitória CrossFit. Tem 2 times que são um time de centro, que são Centro Força e Centro Movimento. Tem o time Vitória More Reps, que Hard Work Pays Off, mas eles não fazem a planilha, eles fazem a minha. Eles só treinam duro, pô, Falei em pra inglês. eles, falei, cara, eles treinam muito duro em inglês. Quem monopolizou essa frase, não é? É só uma frase. E o Du ainda me mandou mensagem, eles fazem Hard Work Pays Off? Eu falei, não. Eu li, eu tive certeza. Eu falei pra eles, vocês estão sabotando o coach. E tem o time da Hungry, que é comandado por um treinador também que trabalha comigo, que é o João, mas também é da Vitória, então são 4 times. E aí? Satisfeito? Pô, tem como. Depois do primeiro dia, se o leaderboard está no topo, você tem que estar feliz. Com certeza. Algumas coisas podem melhorar sempre, mas a gente tem que estar muito feliz. Vamos para a prova 1. Quem pode descorrer para quem está em casa primeiro? Qual foi a prova 1? Depois vamos falar um pouquinho, né? Como foi a execução dos atletas, o que vocês acharam. Boa, manda ver. Prova 1 era uma prova que os atletas precisavam manter o worm sobre os ombros para executar os movimentos. E depois eles tinham os movimentos que começava pelo rope climb, que eram 30 rope climbs, depois partiam para 120 handstand push-ups, wall face, né, de frente para a parede,
depois faziam 150 calorias na bike, na ecobike, e finalizavam com handstand walk 15 metros cada atleta, e no handstand walk era o único movimento que não precisava estar de hold. Fora isso, você tinha uma punição que se você soltasse o worm, em qualquer momento você tinha que fazer 5 burpees over the worm. Essa era a descrição da prova. E aí, o que vocês acharam dos times nessa prova? Vocês viram algum erro muito... que chamou muita atenção dos times? Eu achei assim, ali? pô, por mais que você tenha uma sobrecarga muito grande de ginástica no começo, né? Então você tem ali, né, 30 rope climbs, que não é pouco. Você tem 120 wall facing handstand push-up, que também não é pouco. Você está dividindo em 4. Normalmente, pô, os times que querem brigar para ficar aí entre os 10, eles vão ter atletas que têm um ginástico de excelência. Pelo menos um dos seus atletas vai ser muito bom de rope climb, um dos seus atletas vai ser muito bom de wall facing handstand push-up. Agora, para mim, na minha visão, o que fez a diferença foi a administração das trocas na warm. Eu achei que foi muito uma prova de troca na warm. Tanto a quantidade de trocas quanto a qualidade da troca. Se toda vez que você troca o warm, você balança todos os atletas, eles são obrigados a mudar o pé, mudar a base, se mexer, vai minando o atleta. E aí isso ficou claro para mim na hora que eles chegaram na bike. Quem conseguiu realizar trocas mais contidas, quem estava mais entrosado com o time, conseguiu mandar mais forte na bike. E quem chegou na bike muito cansado, muito pela quantidade, pela qualidade dessas trocas aí, que a princípio parecia algo simples, e para mim não se mostrou muito isso. Existe uma variável de treinamento clássico que se chama TUT, que é o time under tension, né? Tempo sob tensão. E as pessoas às vezes desconsideram. Então, tipo, é uma prova que você tinha que ficar todo o tempo de realização, mais de 15 minutos, sob tensão. Então você, tipo... De algum tipo. Ali é o descanso no worm. Mas o que o Vitor falou, é o descanso como? Se você estiver bem posturado, economia de energia, ok. Agora, se você estiver ali se balançando, sacudindo, os times sofrem. Um dos meus times mesmo, por exemplo, é um time bem heterogêneo. A Luana muito alta, a Marcela muito baixa. Tudo isso cobra um pouco mais nesse hold do worm, né? Em relação até, assim, eu acho que a prova era muito decisiva na bike, sinceramente, para a galera do mais alto nível. A não ser que o time tivesse um ponto muito fraco do HSPU, onde, pô, ninguém me desse volume. Mas se você tivesse 2, 3 membros do seu time, não precisava ser os 4. Acho que a Anitta nem entrou na parede, por exemplo, né? A Anitta não entrou, acho que nem na corda e nem no HSPU. Ela segurou a warm e conseguiu chegar mais fresca ali na bike. E aí você tem uma atleta feminina que no ergômetro tá bem, faz uma diferença também, porque normalmente o ergômetro você sobrecarrega um pouco mais os homens, né? Porque nesse nível você fala, tipo, 3 atletas revezaram 30 rope climbs e 120 handstand push-up. E tô dando só o exemplo do time lá, mas vários outros times. Então, 3 atletas bem feitos, você saía, rompia aquele momento. E a bike já começava a cobrar muito se você não estivesse economizando energia. Era muito tempo ali na bike, assim, tipo... A galera de alto nível estava fazendo 6, 7 minutos aqui, cara, mas tinha times que estavam indo para 10 minutos na bike, ali fazia muita diferença. A gente até comentou, eu perguntei para o Vitor, porque o recorde desse WOD até final de semana passado, nesse evento, era 14 e alguma coisa, né? E o nosso foi 17. E aí, esses 3 minutos, onde a gente ainda pode buscar essa diferença? Você acha que é bike? Você acha que é a troca? O Vitor falou para mim que achava que principalmente a troca. Né? Você acha que a gente ainda tem muito a ganhar na bike aqui na América do Sul? Dá para melhorar, dá para buscar mais isso? Ou não? É outro ponto? Então, vai falar... Não, o que eu comentei é que as trocas interferem muito em como o time chega na bike, né? Mas 3 minutos de diferença da melhor equipe da América do Sul para o melhor tempo do mundo é um tempo muito expressivo, né? E... Aí talvez um pouco dentro do entrosamento, mas também a intensidade de que cada atleta é capaz de sustentar na bike, né? Eu acho que os atletas gringos, a gente vê a competição principalmente na região, por exemplo, nos Estados Unidos, na semana passada, Costa Oeste, né? Estados Unidos, Canadá e México. Mas você vê a galera fazendo trocas, parece que eles têm uma disciplina maior para não entrar em desespero nas trocas deles, parece que está mais ensaiado. Mas eu acho que ainda a bike faz mais diferença do que isso. Porque eu acho que as trocas condenam a bike. Elas fazem que a bike, sua performance talvez piore. Mas eu acho que a bike ainda faz diferença. Estou falando isso porque a gente ganhou a prova com o time Centro Movimento.
E a gente via o que os meus atletas estavam fazendo muito bem na bike, mas ainda não botava o que os gringos estavam fazendo, principalmente as mulheres. Ele falou que a Anitta foi fresh ali pra bike, ajudou bastante o Team Blessed, mas as mulheres, as gringas, eu acho que elas estavam pedalando melhores do que as nossas. Vocês acham que é uma boa estratégia pegar pegar um membro e poupar ele para utilizar ele ali na bike? Se a função que ele for desempenhar depois for significativa no tempo total da prova, pode ser uma boa estratégia. Entendeu? No caso do Team Blessed, você tem o Fábio e a Carol de ponta cabeça ali, que são muito bons. A subida de corda do Tato é muito boa, muito regrada, muito cadenciada. Então, eu achei que foi uma estratégia que se pagou. Eles ficaram super bem colocados na primeira. Fora né? isso, o quanto esse atleta que você está tirando contribuiria. Porque, tipo, a Anitta não está 100%, ali está com uma limitação, o Neto comentou comigo. E, tipo, para ela fazer a entrada ali, ela vai contribuir, se ela contribuísse com 20 repetições de handstand push-up, talvez seria ótimo, só que isso aí custaria muito para ela. Então, Voltar para outro... talvez seria mais fácil poupá-la. Pra ter... Mas, o que ele falou, você precisa das peças também para compensar. Exato. Sim. E, cara, acho que essa é a grande magia aí da prova em equipe, né? É você conseguir alocar, extrair o melhor de cada um, sem comprometer o resultado final. E aquele aí- handstand walking no final? Eu ia o que vocês perguntar, foi acharam? só pra Só gente pra ficar finalizar feliz? Olha, Eu tive essa impressão. pra quem anda de handstand walk bem, eu acho que não sofreu, assim. Você colocou o seu primeiro, o atleta mais descansado foi primeiro e foi na ordem aí. Eu senti que foi só pra o pessoal não correr até o final, sabe? Ao invés Isso de foi, correr- só para você realmente não ter alguém no time que seja um gargalo. Que assim, vou te falar porque teve um time que eu tenho um atleta também solto nesse time, que é o time combinado com eles lá, que é o time da Cavaleiros, Team 022. A Milena, que é uma atleta que tem um ótimo handstand walk, ela teve um problema, acho que a escápula travou, alguma coisa, sentiu, e ela não estava conseguindo se deslocar bem em linha reta, e o espaço aqui estava bem curto, e ela tomou uma série de no-reps. Eles entregaram a prova para ela com 21 minutos, ela ficou 4 minutos e não terminou. E assim, isso pode acontecer com qualquer um. Então assim, o handstand walk, ele também precisa ser testado. Eles acharam um modelo de testar, só que no alto nível ele foi só o... Mas eu acho que também pode ter passado pela cabeça. A grande maioria das provas está com esse perfil de você ter uma final mais eletrizante. E você colocando as pessoas para finalizar a prova andando de ponta cabeça, finalizar a prova fazendo land, certo? Rounds onde fica bem demarcado aonde está cada equipe. Você muito proporciona mais uma experiência eletrizante. legal Sim, para ótimo quem está ponto. assistindo, né? Sem dúvida. Então eu acho que pode ter sido isso também o pensamento, porque 15 metros a nível elite, você Não, eu dificilmente, acho irado. a não ser que seja um caso esporádico, Sim. né? Você dificilmente vai encontrar uma resistência, um gargalo ali num time que tá brigando. É mais para rolar essa corrida de ponta cabeça. Eu acho que é algo que a gente comentou muito desde quando saiu as provas, né? Porque quando saiu as provas, a gente estava, inclusive, fazendo um podcast. Esses finais de todos esses workouts são eletrizantes. Então, são provas que... eu não sou atleta, né? Aqui todo mundo já tem algum histórico e eu a esqueio, só pra deixar claro pra vocês que a gente tem representante aqui. Eu acho que ficou interessante, tanto para os atletas finalizarem as provas, né? Todas elas, e pra gente que tá assistindo. Né? Não ficou aquela coisa de, poxa, quem tá primeiro, quem não tá, ou então a gente não saber fica tudo quem tá perto embolado, de né? finalizar. E a Um monte gente de só gente vê... não termina. Ou então, a Mas gente, como já aconteceu, né? De você estar em uma prova e você piscar e... Bom, ele já tá no último round, como assim? Não, esse dá pra gente acompanhar e é legal de assistir. A prova flui, mesmo sendo uma prova longa, como a Exato, dos meninos exato. de corrida. Era bom assistir. Ver eles correndo, fazendo os clientes. Eu tive a mesma sensação. Eu falei, nossa, é muito Mas bom eu acho que isso assistir tem que aqui. ser, e isso parece ser uma preocupação da CrossFit, né? Quando eles fazem eventos online, eles abusam de AMRAPs, eles abusam de vários rounds, de provas, às vezes um pouco mais monótonas para assistir, porque não é o intuito que você assista, é o intuito você selecionar. Mas quando você vem para competições presenciais, eu acho que para proporcionar um evento legal,
tem que se pensar nessa experiência de quem está assistindo. Sim. O quão fácil é de acompanhar essa prova, entendeu? Vou colocar um AMRAP de 20 minutos, onde vocês vão fazer 20, 30 rounds. Mas como é que eu vou saber quem está na frente? Como é que quem está competindo sabe quem está na frente? Sim. Então, acho que esse deve ter sido um raciocínio... Ou como no ano passado, né, que teve a prova dos ergômetros e foi muito longa, a gente não conseguia acompanhar quantos metros os atletas tinham feito ou quantas calorias. A primeira prova foi longa e ela também não foi tão legal de assistir. A gente viu esse ano o contrário, difícil, provas né? longas Você e quer legais de saber, assistir. pô, quem tá na frente, quem não tá. Exato. Não, nesse nível, assim, você precisa do equilíbrio. O programador ele tem que testar algumas coisas e às vezes ele vai precisar de uma ferramenta como ele usou ano passado. A opção dele foi um mod mais monótono, mas ele precisava testar aquela capacidade. Mas você conseguindo construir isso daí... Pô, De sem forma dúvida, que fica você mais coloca um legal o show, evento, muito mais exato. bonito. Foi na Agora- esteira no passado, né? foi Esse ano esteira, jogou na sim. corrida. Foi esteira Pô, e dá os ski. parabéns aí pro piloto do drone aí, não sei quem Não. é. Pô, Animal. piloto do drone. Cara, eu tava... que deixou ainda mais legal de Ficou acompanhar. muito porque emocionante. Quando a galera tá na rua, você tá no telão. Quando a galera tá dentro, você tá sabendo quem tá. Cara, eu tava... sou de parte da mídia, né? Tava fazendo a mídia lá na hora filmando, eu tava de costa. E aí tinha um rapaz do lado de quem eu tava filmando, falou assim: rapaz, você sabia? Ele falou, afirmando, que é o câmera que tá correndo? Aí eu olhei assim e falei, deixa ele. Era o drone, Tá cara. Mas é voando, porque, né? mas tu sabe que ele deve ter falado isso porque teve uma coisa que viralizou no Games 2016, eu acho, 17. Que foi um cara correndo Você muito tinha o câmera meio rápido. que fazia, e era um sprintzão de 100 metros, assim, 50 metros. Então o cara corria junto com o atleta. Mas não sei se vocês viram, o câmera aqui, o Rasta, que eu quero muito saber seu nome, ele corria para caramba. Toda vez que ele sabia, né, ele tava ali olhando, ele ficava dentro da arena e aí ele ficava olhando o telão. Quando ele via que a galera tava chegando, ele corria. Eu acho que a impressão que deu era que ele saía correndo e ia, entendeu? Por isso que ele... Você sabia? Aí ele falou com tanta verdade, eu falei, deixa ele viver esse momentinho. Falando falar em essa show, verdade. e assistir com muita vontade, o WOD 2, o WOD de peso, todo mundo gosta de acompanhar. Amo. Que foi o Complex, né? Então eram 3 cleans, 2 front squats, um jerk. Eram 7 minutos as 2 mulheres, 7 minutos os 2 homens, né? E tinha 1 minuto de descanso ali. E uma pergunta que eu gostaria de falar para os especialistas aqui presentes é que vocês acham que a questão ali de ficar segurando aquela warm no WOD 1 impacta esse WOD 2 ou não? Com certeza, principalmente pelo tempo. Isso que eu ia falar, o tempo entre intervalo provas foi entre as bem provas. curto. A gente fez uma prova, finalizando a prova 11 e pouca, meio-dia já estava fazendo a prova do PR. Acho que a pergunta impacta para quem, né? Porque Luana... Não, os atletas, os nossos atletas... Igorlino? Nossos atletas, agora não estou nem falando dos nossos atletas nesse nível sim, eu tô brincando. competitivo, eles já estão familiarizados a mover cargas sob fadiga. Mas que impacta. Na área de aquecimento estava muito pior. Na área de aquecimento eles estavam achando que não iam. O Lino falou para mim assim na área de aquecimento, que ele fez, se eu não me engano, 265 ou 275 e tipo, entrou um squat clean assim, bem esquisito, e ele falou, cara, peraí. Não sei o que vai dar. Só que conforme foi entrando, entrou o clima da arena, entrou Adrenalina, sim. E eu pergunto isso porque também no individual a gente tem a prova que é um repeteco, né, uma repetição dos regionais, mas que nos regionais de 2016 foi o primeiro WOD e esse ano é o 5º WOD. Então, assim, é bem diferente você fazer depois de um certo cansaço aí, né? E teve algumas pessoas que usaram uma certa estratégia de aquecimento nesse WOD, né, que eu acompanhei aí as outras semifinais, que era, por exemplo, eles iam aquecendo na barra só com um clean, um front squat e um jerk, antes de fato, os homens especialmente, que ali esperavam, tipo, 7 minutos. Vocês usaram essa estratégia com os times de vocês? Ah, cara, isso é um comportamento recorrente, né? Eu achei assim, até o tempo de espera entre o aquecimento e a prova, de fato, ele tá bem pequeno, tá bem organizado, a logística e tudo mais, mas era inevitável, né? Pela dinâmica da prova, que os homens iam ficar ali uns 10 minutos parados, né? Então, a instrução era que ficasse se movimentando, agachando, saltando, mexendo os braços, e aí colocasse uma carga que para eles era leve, né? E realizasse ali 1, 2 movimentos, né? Clean, squat clean, um jerk, para poder partir para o complex
um pouco mais ligado, né? Um pouco mais ativo. As meninas acabaram que nem fizeram isso, né? A maioria não, mas nos homens foi mais recorrente por essa espera aí, que era inevitável, né? A gente já... Pode ir, não? Vai. Como o Vitor falou, tá bem organizado nesse sentido. Sim, de fato, eles já avisam pra gente que a gente tem que estar pronto, os atletas, 7 minutos antes do horário inicial da bateria. Então, cara, você já sabe que você vai ficar 7 minutos até iniciar. Não é um tempo infinito, igual às vezes você vê numa competição, o cara fica 15, 20 minutos. Mas ainda acontece. Aí os homens você tem 7, mais 7 das meninas, então o cara ficava 15 a 20 minutos ali quase. Então, assim, a maioria precisou fazer. Das meninas do meu time, as meninas acabaram preferindo fazer também um outro detalhe, porque a janela estava confortável. 7 minutos era um tempo confortável para 2 atletas trabalharem. Você bota aí que, meu irmão, você tem um tempo de recuperação aí de 3 a 5 minutos, então você conseguia fazer 2 levantamentos de cada atleta de uma maneira confortável. Então, valia a pena fazer esse aquecimentozinho. Agora, se fosse uma janela curta, 3, 4 minutos... Talvez não tivesse essa oportunidade, Ia ser desesperador. O cara ia ter que entrar com uma carga mais leve na primeira dele. Para fazer algo valendo, né? A janela com certeza também interfere, né? Eu acho que a janela foi propositalmente grande para você ver o melhor de cada atleta ali. Sim, e para a galera curtir, para ter peso pesado para cima. Eu acho que foi isso aí. Já esperávamos, que assim, todo mundo já sabia, né? Luana e Igor. Tipo assim, não tinha como ser surpresa. Mas existiu algum atleta que vocês viram na arena pegando uma carga e que vocês falaram assim, poxa... Esquece do Tato não, hein? O Tato vai ficar chateado. Tato também botou Ai, Tato, sorry. Logo quem? Logo, Tato, eu falei com você, aquele nosso acordo, continua, tá? Tô torcendo. Sacanagem. Não, Tato com certeza, Tato... a gente espera, alguns atletas a gente espera as cargas altas, mas teve alguém que surpreendeu? Surpreender não, assim, o Matheus, que Brad do time 022, tentou 340 e acabou não fazendo jerk porque deu onda, quando terminou o segundo front squat, a tonteira bateu e não conseguiu jogar o jerk, e o Mohamed tentou 345, se eu não me engano, e ele errou o jerk também. Eu então, fiquei não bem... é surpresa porque eles são fortes também. Eu fiquei bem impressionada com a mulherada da última bateria. Então, assim, quando a Luana pegou aquele 225, a Nath falou, é a maior carga provavelmente que vocês vão ver nessa arena. Daqui a pouco a gente viu uma mulherada colocando 215, outra colocando 225, daqui a pouco outra coloca 225. Infelizmente eu não lembro o nome das atletas ali dos times, mas eu olhei e falei, a mulherada tá acertando com 225. Então, assim, estamos ficando mais fortes na América do Sul. Muito forte. Muito forte, ó. Pera. Não, assim, cara, mas eu vou te falar, peso aqui no Brasil nunca foi um problema. Assim, isso que eu ia dizer. Esse sempre foi um ponto forte nosso. A Luana já ganhou prova no mundo, assim, e inclusive pro CrossFit. O que tá acontecendo? Que essa mulher fez essa prova aí, ela teve que mandar documentado. Tipo assim, fez um vídeo aí. Não lembro se foi no Open, uma coisa, que aí não precisava ter mandado o vídeo inicialmente, pedindo o vídeo. A gente sempre foi forte, mas existe uma evolução, sim. As meninas... a Luana tinha feito semana passada 112 em quilos de vans e sem cinto. Então, assim... expressivo. Pensando na América do Sul como de forma geral, né? Eu acho que a gente vê isso ficando cada vez mais consistente. A Amanda da Overking, que é um time que está muito bem no leaderboard também. Cara, eles são um time forte. A Amanda, atleta já com alguns resultados expressivos nacionais. Ela fez não sei se ela fez 225 ou 230, mas ela fez algo por aí. Eu achava que ela era forte, mas assim, vi ela mexendo, fez. A cultura do peso ela é muito presente nos boxes, desde atletas do dia a dia, né, dos membros convencionais até os atletas profissionais. Eu acho que no crescimento do CrossFit competitivo no Brasil, as grandes competições cobraram mais peso do que era cobrado internacionalmente. E isso faz parte da cultura do CrossFit brasileiro, eu acho. Vou falar bem real. Hoje todo mundo gosta, a gente está bem no peso, Victor, vale trabalhar outras valências também. Eu sei que você curte o Endurance, mas vamos lá, gente. Fazer ali clean jerk snatch ou 2 horas de remo. Uma hora de corrida? Não, mas uma pessoa que é muito boa treina muitas horas por semana. Hora de corrida, com certeza. Não, mas olha só. Depende de pra quê. Um PR de ginástica também é bonitão.
Não, sim, mas eu digo porque a gente tá falando do peso, da cultura do peso. Sim, né? não, então, porque mas- a ginástica tava ali na base, né? Acho que sempre foi visto como algo importante e um skill, né? Putz, a gente tem que dominar o skill. Peso, às vezes a pessoa não faz direito ali a técnica, mas bota o peso pra O cima. LPO ele é mais adaptável e acessível, né? Você põe a barra vazia na mão do João, a barra com 100 quilos na mão da Maria, todo mundo faz um clean. Eu acho que a galera, de modo geral, gosta mais e é mais... Mas essa cultura tá até mudando um pouco. Tá, aos Não, e poucos é tá. show, Precisa assim, mudar. realmente, tipo, o Endurance ele é maravilhoso, mas, tipo, pro espetáculo é Isso. muito melhor você assistir alguém fazendo um complex do que você assistir alguém correndo. O peso, Espetáculo o aqui. peso é mais fácil de você entender, é mais fácil de Sim, você isso vibrar também. ali. Olha ele, Pô, olha são ele. 120 quilos acima da sua cabeça. Pô, todo Sim. mundo sabe mais ou menos, pô, tipo, quanto que é 120 quilos e quão difícil é pôr acima da cabeça. Exato. Sim. Vamos pro odd 3? Último odd de hoje, times. Vamos. Bora. Quer Então, narrar? O odd 3, 5 rounds, 800 metros de corrida e 15 warm thrusters. E você tinha que caminhar um pouquinho a cada round, né? De novo, aquela ideia de você mostrar quem está na frente, aonde está cada um e tudo mais. Um odd... Pesadelo times, pro, né? pro mais lerdo do time, né? Então, odd de mas corrida. assim, até tava conversei com o Neto, até cheguei a trocar uma ideia com o Beto. É o odd do corredor mais fraco, né? Existe muito pouco que você pode fazer, né, em equipe para proteger esse cara. Você pode tentar colocar numa posição melhor ali no thruster, mas nem sempre é viável pelo tamanho do atleta. Você pode fazer com que os outros agachem um pouco, estendam um pouco mais forte, aliviem um pouco o peso da minhoca, mas de modo geral, é você tentar administrar esse atleta que fica um pouco atrás mesmo na hora da corrida. E aí, pô, motivando, correndo junto, tendo uma estratégia ali para criar um ambiente onde ele consiga dar o melhor dele, né? Acho que essa prova era isso, pô. eu vi times, menina segurando camisa, o cara rebocando, eu vi times empurrando. A gente mesmo, quando testou essa prova, tinha algumas estratégias, como a gente não conseguiu ver a corrida o tempo todo, eu acho que ele no meu time também usou, mas tipo, do menino, na verdade, tá ali com Dando uma toque, empurradinha. com Conta toque quem? pra não Quem? deixar. Quem que tinha que Não, então, eu empurrar vi, quem? variou, por exemplo, no time Movimento, que é o time que ficou em terceiro nessa prova, mas é o time que está liderando a competição, a Natália tem a característica de, nos primeiros rounds, ela conseguir manter um pace melhor e a Cláudia segurar um pouco mais, sem segura, e a Claudinha depois buscar. Então, assim, até o próprio Filé falou que ele começou com uma, segurando uma, depois o Bernardo já estava querendo puxar muito ritmo, aí ele foi para trás para... E a gente Ficar na viu calma. isso nas outras semifinais, né? Que os times que se mantinham juntos, se mantiveram juntos, tenderam a ter um bom resultado, porque é isso. Se você Cara, larga a pessoa que já tá ferrada para trás, ela vai aproveitar para correr um pouco menos, ela vai acabar correndo um Eu pouco acho que menos. pelo menos um atleta junto ali é interessante, Sim. né? Alguns Sim. times tiveram a estratégia de soltar 2 atletas, eles chegam lá e descansam parados, mas pelo menos com um atleta mais lento é interessante que você tenha um ali para estar pelo menos acompanhando, pô, tamo junto, sabe? Não, Eu- se faz a prova toda a é do atleta diferença. mais fraco, cara, alguém precisa estar ali. Sim. Porque esse cara já carrega um fardo de, tipo, ele tá na cabeça dele que ele tá impactando o resultado do time dele. sim. Então, tipo, Essa pressão deve ser cara, muito difícil. Muito ruim. São 5 workouts, o jogo mental faz muita diferença numa competição Uhum. nesse nível. Então, cara, se você perder um atleta seu, perder mentalmente ele durante a competição é péssimo. Então, o treinador precisa orientar que alguém do time precisa fazer o efeito reverso de, tipo, vamos lá, vamos pra cima, do que eu falar, tipo, cara, você tá aqui me atrapalhando. Exato, Exato. exato. Nesse momento, eu acho que estar junto, correr junto, faz total diferença. Eu, involuntariamente, quando tem corrida lá no box, eu faço dupla, trio com alguém, se tiver corrida, eu sempre estou atrás da pessoa. Eu sempre corro atrás e sempre fico assim, você não vai deixar eu te passar. Só que eu não falo com carinho, né? E isso funciona. Porque Pode geralmente... falar pra gente como é que você fala, pra gente aprender? Deus que me livre. Aí eu vou começar a ganhar hate agora. E aí, tipo, quando eu corro com a Karina... Ia virar né, um que é bom minha corte, dupla. ia virar um ótimo corte. Quando eu corro com a Karina, por exemplo. A Karina, ela tem uma mania incrível de, na corrida, achar que tá na hora de frear. E eu não paro. sim. E eu falo, Karina, eu vou te atropelar. Você não vai parar. A gente não vai ganhar dos meninos, que o negócio é ganhar de homem. A gente não vai ganhar dos meninos? Então vamos correr. A Karina, ela só vê meu bafo aqui. E isso motiva muito. E ela não para. E eu acredito muito nisso. É time. Pô, vai chegar, vai correr, vai deixar o cara atrás. O mental dele, talvez, né, seja abalado não somente nessa prova,
mas talvez ele leve a competição pensando, poxa, estamos mal porque na prova 1, ou prova 2 que seja, né? Eu quebrei o time, eu puxei para baixo. Isso, da mesma maneira que a confiança é uma bola de neve, né? Então, pô, você ganhou hoje, ou amanhã você vai olhar aí a hora da decisiva e você vai falar, pô, ganhei ontem, eu vou ganhar amanhã também. A pressão, né, ou às vezes esse evento ruim pode virar uma bola de neve negativa também. Sim, Pô, atrapalhei meu time ontem, corri menos e tal, e agora e tal. Eu acho que tem que ser bem gerenciado no time. E tem atleta também que, pô, não se importa muito, né? Que leva numa, tipo, não leva numa boa. Mas ele entende a situação, ele entende o papel dele naquele momento. E estando acompanhado ou não, ele vai dar o melhor dele. Isso me puxou uma pergunta. Vocês fazem algum trabalho pós-workouts nessa parte mental com seus atletas? De sentar, de juntar, de conversar? Porque a gente tá falando Falei que eu tô aqui gravando e daqui a pouco eu tenho que correr pra casa. Porque eu aluguei uma casa aqui, mesmo todo mundo sendo do Rio, a gente estando em casa, eu aluguei uma casa pra todo mundo estar junto aqui, então tá todo mundo lá me esperando chegar pra fazer uma avaliação de como foi o dia e alinhar as estratégias pro dia seguinte, se permanecem o que já tinha sido traçado, ou se existe alguma alteração nesse sentido. Então, assim, é um comportamento recorrente da minha galera, da minha planilha, a gente faz isso sim. Então, no Team Alberto Neto, o Neto trabalha bastante com os times, trocando ideia e tudo mais. Nessa competição, eu fiquei acompanhando mais de perto o Team VPP. Certo? E dentro do time também, a gente tem a parceria com o Dani Moser, que é um coach mental, trabalha com programação neurolinguística, se eu não me engano. Né? E aí ele trabalha com os atletas individualmente e com os times também. Então, tem essas abordagens, assim, mas esse bate-papo pós-prova e tudo mais, e acolher a galera, trocar uma ideia, deixar cada um se posicionar, é legal para manter um ambiente mais positivo, assim. Pegando esse gancho aí de falar de estratégia, de repensar o que vai acontecer, acho que o odd mais estratégico que a gente tem é o de amanhã, o evento 4. Sim. Que são dois atletas fazem 3 rounds de 30 calorias de remo, 30 overhead squats, e depois os outros 2 atletas entram, e aí são 90 calorias de remo e 90 overhead squats. Eu sei que vocês estão com times, né, que vão amanhã e fica complicado falar de estratégia. A gente vai sair do podcast agora. Essa participação está encerrada aqui. Se vocês quiserem, vocês voltam no próximo. Mas a gente pode pensar aí nas semifinais que a gente assistiu, que a gente acompanhou. Isso, né? Fê, boa. E pensar nos times que, mano, fizeram uma coisa acontecer ali. Né? Eu assisti o time da Invictus, o time da Cara, e eles usaram estratégias diferentes e foram bem. O que vocês acham que... Vou mudar a pergunta para dar uma relaxada. Onde é que dá mais para errar nesse odd? Vamos lá. Cara, é um odd de alta intensidade, que você tem intervalos relativamente curtos para o nível de intensidade que você está fazendo. Não é compatível com a via energética que você vai ser preponderante. Então, você vai estar fazendo um trabalho anaeróbio de altíssima intensidade e o intervalo não é compatível. Então, você precisa também ter um pouco de cuidado com quanto isso. Eu acho que o maior perigo é você chegar num cenário que você afogue, literalmente, onde tipo, você não mova o remo da maneira que tem que mover, ou você comece a falhar o overhead squat, sabe? Então, eu acho que o maior perigo é esse. Pegar muitas no reps, né? No overhead squat, eu vi muito atleta pegando no rep, no overhead squat. É fácil, a gente espera que ninguém tome, muito né? Fácil, é muito fácil Trabalha pegar. para que ninguém tome. Mas passando no box, é muito difícil para vocês essa parte, porque, pô, a gente falou, né? Estaturas diferentes. Eu acho que só para finalizar, passar a bola pro Vitão, eu acho que é muito importante você ter estratégia, mas como você falou, a estratégia da Invictus foi diferente da estratégia do time do Newbury, Cam Porter e agora Saunders, né? Isso já mostra que tipo, a característica dos seus atletas vai ser o principal fator para a montagem de uma estratégia. Aí, a partir daí, você pega as características da prova para montar a melhor estratégia para a prova. Exemplo, existe a obrigatoriedade de homens e mulheres de remar? Se a característica da prova, se é um pré-requisito da prova isso, a estratégia vai para um lado, talvez a estratégia vai para o outro. O quanto isso vai impactar, porque
um homem rema acima de uma mulher. E olha que eu sou time meninas aí, a Isabela tá vindo aí, minha filha nasce daqui a 2 meses, eu sou time meninas também. É ganhar dos homens mesmo. Mas, tipo, os homens vão remar mais forte que as mulheres. Então, assim, 90% dos times vão utilizar o homem como um carro-chefe no remo. Na primeira parte, né, pô, você tem o homem da primeira parte, o homem da segunda, a mulher da primeira parte, a mulher da segunda. Você vai avaliar, você vai olhar qual é a função de cada um na parte que ele está alocado. Por exemplo, o homem da primeira parte, na minha visão, ele não precisa ser o melhor agachador, mas é interessante que ele seja um bom remador, porque se for possível, não vamos colocar a mulher para remar na primeira parte. Então, pois, tendo esse raciocínio, você pega a peça e coloca lá. Então, você vai desenvolver um raciocínio da sua estratégia ali, olhar as peças que você tem e tentar alocar, né? Um negócio que a gente falou mais cedo. Eu acho tão lindo vocês pensando em estratégia. Um negócio que falou de tempo sob tensão. Com 20 segundos com a barra em cima da cabeça, dá para você fazer 10 OHS e dá para você fazer 5, se você tiver todo detonado. Então, às vezes, planejar melhor as quebras para que o tempo com a barra em cima da cabeça seja bem utilizado. Então, é ir olhando isso e você vai colocar cada pecinha no seu lugar. Essa prova aí, de fato, né, tem muitas combinações. Achei ela muito interessante, viu? Deixa eu só cortar vocês rapidinho. Eu sei que eu não estou com o meu G-Shock no braço, né? Inclusive, G-Shock, esse podcast, né, é um oferecimento de G-Shock, tá? Então, muito obrigada, G-Shock, por esse momento. Estou sem o G-Shock, porém, eu sou uma pessoa do horário, do cronograma, e já estamos chegando ao fim. Bolão? Vamos pro bolão? É o seguinte, ninguém gosta do bolão, só a Fê. Sacanagem. Isso é mentira. Todo mundo quer fazer um todo bolão mundo e todo quer mundo fazer tem bolão. medo. É isso, mas ninguém quer perder o bolão. Só você. Mas ninguém a corajosa. Quem vai ganhar o bolão? Quem vai? Será que teria? Agora, sério mesmo, você acha? Acho que alguém cravaria? Acho que não. Time individual feminino de Não, mas se essa pessoa time vão isso, passar, olha... né? Time vão passar. Vamos passar o time. Vamos apostar. Vai apostar. Eu quero apostar. Não quero apostar porque só quero apostar porque, pô. Eu sei, você tem os seus times, né? Vai ser Vitória 1, Vitória 2, fácil, Vitória né? 3. Tá fácil. Exatamente. Mas, pensando assim, a gente já teve aí a gente teve apenas um ódio hoje individual, mas a gente deu pra sentir os atletas na arena hoje. E aí, vocês com a experiência que vocês têm aí de sentir atleta, ver atleta, já saber o que tá rolando, já pegar ter um bate-papo ali, às vezes, com o coach, com o atleta dos outros e entender. Pergunta. Se vocês pudessem dizer os 3 nomes que vão para o Games do lado masculino e 3 nomes do lado feminino. Quem vocês... não vamos falar 3. 2 nomes, vai. 2 nomes ali que vocês acham assim, provavelmente vai estar. Mulher. Você gosta de deixar Não, é porque um é muito menino. difícil. É Você muito difícil falar. Você acha? Um nome com certeza. Então, beleza, 2, vamos. Homem, eu acho que é um pouco mais fácil de falar, mas mulher, acho muito difícil. Ainda mais então, que a gente tem vocês pensarem em bastante 2 mulher aí. nova. Então. E a gente só teve uma prova. Nos times, quem você acha? Masculino, pra falar só o nome, Só não nome. precisa explicar. Se quiser explicar, sim. Tem que Eu dar. não sei Se se eu você quero. explicar e Resposta demorar, tem uma completa. galera Não, ali. é por causa do tempo, porque eu não sei se eu quero. Mas, cara, pra mim, depois dessa primeira prova, Calian, Bruno e Gui. E 3, viu? Bruno? Bruno Marins e Gui. Top. Top. Eu ia ficar Gosto. com Calian e Gui também. O terceiro eu deixo aberto. Eu colocaria o Kaique, mas esse 12º lugar dessa primeira prova pode ser que custe. Tomara que não, torcendo pra ele, também gosto muito dele, mas... Pode O ser. Axel, nas contas, né, ele falou que como abriu mais uma vaga, Até um 15º ainda dá pra brigar. consegue Mas é recuperar. isso, né? Fica tendo que Sim. buscar muito. Não, mas o Calian teve uma postura muito sinistra, pô. Na prova como um todo, na entrevista, ele é um cara muito descontraído, muito leve também. E Mulheres. o Malheiros é o Malheiros, pô. E as provas aí vão ficar pesadas, ele vai despontar, eu acho. Essa é uma outra característica das semifinais, né? Porque chega no domingo, tem mais metade da competição pra rolar. E aí muda totalmente a característica. Então, Vamos ver. Mulheres, nomes. Mais difícil, mas... Eu gostei da performance da Julia Cato na primeira prova.
e não deixaria a Vitória Campos de fora. Então, seriam meus 2 nomes aí. Muito consistente, Vitória Campos. Tô conseguindo e meu Julia bolão. Cato Tá. na primeira prova, eu acho que mostrou que tá bem pra caramba bem. também. Você tem a Andrea, que é um nome que nunca pode ser descartado, porque que ela faz com 42 anos, eu acho, né? Ela faz é inexplicável, então assim, não dá para descartar. Cara, gosto bastante da Emily, assim, tô bem confiante, talvez pela proximidade de ver o trabalho que o Gui faz com ela. Acho que, só que também ela tá na mesma situação, foi no mesmo 12º do Kaique, então é um pouquinho mais chato esse comeback aí, mas eu acho que é caminho esse aí, Júlia, Vitória, André. E eu tô falando sempre brasileiro, né? A realidade é essa também. Eu não vou ficar falando, desculpa, gente. Eu tive vou falar recentemente brasileiro. no Monstar aí, assisti a Emily também, e o que ela fez lá no Monstar foi sinistro demais. Sim. Emily vem numa evolução muito boa. E Vamos até a ver como prova vai ser o dia de amanhã, né? Vamos, é isso que eu... E até a prova da corrida mesmo, cara, ela evoluiu bastante, porque era uma prova que tiraria ela da competição, no modo geral, ela ficaria em 20º, já estava fora. Então, talvez isso possa servir de estímulo. Ou já estava esperado, né? Esse 12º já era esperado aí. Bom, infelizmente... Times. Você vai falar? Quero ver que a galera vote também. Eu acho que, Team Blessed vai cravar um lugar. E algum dos teams Vitória também. Pra deixar todo mundo feliz. Feliz. Não, quero vocês, meninos. Tá doido, é? A gente assina A minha opinião, um contrato ela que a vale gente não nada, pode falar. Minha opinião não vale nada. Graças a Deus, obrigada, Copa. Por isso que a gente traz vocês. Não, acho que o time Movimento... O contrato é real, tá? time Movimento que está liderando a competição hoje, por tudo, se tudo der certo, não tem nada amanhã para causar um estrago. Para mim, eles vão puxar a vaga. E hoje eu queria botar mais no time da Vitória, mas para falar favorito para mim, eu botaria na segunda vaga o Blessed também. Time experiente e amanhã tende a crescer. Então é isso. Então para você... Brasileiro também. Aqui é só isso. Aí quando os Só gringos puxando assistirem... sardinha. Ó, gente, a culpa não é da gente não, dos entrevistados. Bom, Mas o time Centro também vai brigar aqui, vai passar o time Blessed, senão meus outros vão brigar comigo. pois é, por isso que eu ia encerrar Você vai chegar na casa ali, o clima já Todo não vai mundo, estar legal. todo mundo aqui, ó, com a pose da foto. A competição só acaba quando termina, a gente sabe. Só que eu vou falar, quando você olha o leaderboard, você tem pontuações que você precisa desconstruir e talvez precisaria de um cenário que não O é time um cenário Movimento natural. abriu uma vantagem expressiva ali, eles não demonstraram nenhuma fraqueza até agora, na minha opinião. E eu acho que as provas de amanhã são favoráveis para o Team Blessed. É isso, então quero agradecer vocês, né? Infelizmente eu tenho que cortar, eu já falei, eu sou o G-Shock do podcast. Tenho que controlar, eu quero agradecer vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo, falando sobre como foi o dia, as expectativas de amanhã. Tivemos finalmente o bolão da Fê aqui, nomes foram falados finalmente, mas a gente ainda tem vários dias. Tem. A gente ainda pode puxar de outros. Amanhã, né? Vários domingo dias. já não dá mais. Domingo já acabou. Domingo já acabou. Domingo a gente já vem Faz com no quem, final. né? Domingo. Já saberemos no domingo. Domingo, o entrevistado depende do resultado. Ai, Jesus. Então, Vamos fiquem atentos, né? Quero agradecer vocês dois por ter ficado aqui, né? Porque vocês têm times, vocês têm as obrigações de vocês pós-evento. Então, para você que está assistindo a gente... Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Adorei o vocês bate-papo. também. Amanhã, nesse mesmo horário, teremos também mais CopaCast. Isso aí. Obrigada, Falou, gente. valeu. Obrigada, Obrigado, gente. galera. Boa noite. Valeu. Vamos para uma foto, Eu tenho que tietar. Já acabou? Obrigada.